Eu conheci de perto assim, o pessoal do MBL e assim, o grande pecado desse movimento foi sempre a arrogância, né? Então assim, a galera muito arrogante, né? Aquela virgindade intelectual ainda, né? Que você começa a descobrir as coisas e começa a querer, né? Bater nos outros que não conhecem aquelas coisas que você leu, né? Exato. Então eu vi isso de perto e o movimento cresceu fazendo isso, né? E assim, a arrogância deles é uma coisa assim incomparável, né? O próprio Arthur. Cara, você já viu como é que o Renan ele trata os inscritos dele? Ele xinga a galera, ele não tem um mínimo respeito por quem segue ele. O Esse Renan é o. movimento é o mendigo de Kiev, né? É, não, ele é o líder do bando, né? Então, como é que um cara desse influencia alguém? Não, e o É, engraçado, o engraçado é que os integrantes, eles baixam a cabeça pra ele, né? Isso, é a isso, incógnita. tá, isso já tava claro, mas ficou mais nítido ainda nesse último vídeo que saiu dele dando murro na mesa, no meio do podcast do pessoal que tava fazendo, e Sim, xingou e tudo. Você viu o pessoal tudo assim, ó. É o patrão que tá falando. sim, Se sim. tremendo. E não é só esses daí. Os grandes, teoricamente grandes, também faziam a mesma coisa. Quando o É Renan fala, curioso, o Arthur fica quieto, o King fica quieto. É incrível, né? O cara tem é, uma é curiosa dominação na essa, mente do pessoal, né? é, é curiosa essa relação. Você sabe que eu segui o Arthur inicialmente e na época que ele entrevistava os esquerdistas lá na rua, né? Cara, eu era fã do trabalho dele, né? Eu achava sensacional aquilo, né? Foi ali que Era uma foi. fa... Ele subiu ali, né? Ele cresceu ali, era uma fábrica de meme aquilo ali. E o MBL corria por fora, né? Ele não fazia parte do movimento, né? E aí ele começou a se aliar com a MBL, eu já não gostei muito. Eu falei, pô, o Arthur não precisa do MBL, né? Eu não sei por que que ele tá se juntando com essa galera, né? Porque o canal dele já era o dobro do MBL, né? E ele começou a se juntar, e daqui a pouco começou a obedecer o Renan. Quer dizer, eu não entendi nada, cara. Então, assim, eu não sei qual técnica que o Renan tem aí, né? Cabalística, enfim, esotérica. Não sei se ele estudou PNL, programação neurolinguística, eu não sei o que ele fez, mas eu sei que ele manipula as pessoas que estão ao redor dele. É incrível isso. Porque É nítido. quem em sã consciência vai obedecer um cidadão daquele, né? Vai levar em consideração o que um cidadão daquele concebe, né, como ideia, porque E é um cara que não tem um voto, né? Ele não se elegeria é, pra nada. Só que ele, ele, não, ele, assim, ele, ele domina a turma de uma forma assim que assusta, né? Assusta. incrível, Então né? tem coisas por Incrível. trás aí que a gente só vai saber mais pra frente, né? Então, assim, ele não é o cara mais inteligente do movimento, não é. O Kim Kataguiri é mais informado que ele. Ele não é o cara mais corajoso do movimento, porque o mais louco do movimento era o próprio Arthur. Então, assim, eu não sei o que o Renan tem. Ele tem algum segredo por trás aí, né? Vai ver até financeiro, né? Vai saber. Na, Mas na, algum minha, segredo ele tem, na né? minha opinião é isso. Não posso afirmar isso, mas, né? Fica a pulga atrás da orelha ainda. A gente não afirma, Alguma, mas alguma coisa convicção ele tem aí, né? pessoal é óbvio. Acho que é ele que faz os contatos, sabe? Então, Né? e aí agora, né, o movimento se encontra aí mais uma vez, né, em apuros, né? E assim, do surgimento do MBL, que eu acompanhei desde o início, né? Nunca fiz parte do movimento, mas assim, acompanhei, né? De perto, né? De perto, acompanhei. Conheci pessoas que fizeram parte, que saíram, e a galera que começou lá atrás, lá em 2015, 2016, né, quando germinava todo esse movimento pro impeachment e tudo mais, não é a mesma galera que hoje faz parte do MBL, né? 80% daquela galera inicial saiu fora. Eu conheço pessoas muito boas que saíram do MBL, não fazem parte mais. Pessoas muito boas, e assim, sempre sob a mesma justificativa, né? O Renan quer mandar em todo mundo, é um movimento super egocêntrico, então assim, eles têm os líderes lá, eles estão cagando pro resto, entendeu? Estão cagando, eles querem mandar realmente nas pessoas, né? É, me parece muito o perfil de um líder sindical, né? O Renan faz esse perfil de líder sindical, né? Então é como se o MBL fosse um sindicato, né? Exato. E aquele perfil bem mafioso, sabe? Muito curioso, né? Uma pena, porque começou com um movimento genuíno, né? De busca pela liberdade e tudo mais, e se transformou nisso daí, né?
Ficou essa patota aí, né, de 5, 6 integrantes ali, e esses diretórios regionais que eles têm aí, Brasil afora, aí não sei quantos diretórios eles devem ter, enfim. É o que você E falou. Surgiu o movimento com boas intenções, né? sim, sim, Só que ao mesmo tempo, grandes caciques da política viram que eles conseguiam angariar bastante massas, né? mobilizar, né, as Mobilizar pessoas. bastante massa. E o próprio impeachment, né? Eles tiveram uma influência muito grande. Então, caciques grandes, velhas raposas da política devem ter chegado neles e falado, ó, tem um jeito aqui, né? Sim, sim, não E, descarto, não. e é o que acontece hoje. Um movimento que se diz liberal, é, é, como é que se diz? Incentivando atitudes ditatoriais, Sim. né? Antes era liberal e agora não tem mais nada de liberal. Não, Completamente. assim, a deturpação que eles fizeram com o liberalismo, assim, é criminosa, né? É criminosa. Assim, não há nada de liberal no MBL, né? O MBL é um PSDB ali, né? Não tem nada de diferente do João Dória, nada. Todas as medidas restritivas de direitos eles defenderam, todas, que iam contra a liberdade, enfim, todas. E assim, eles não têm vergonha de admitir que eles buscam poder mesmo, que eles se relacionam com quem quer que esteja no estamento burocrático para eles alcançarem os objetivos deles, enfim. Então é um movimento orgânico, né? Um movimento ali do famoso centrão, né, que a gente fala. Exato. E o que me causa indignação é que eles usam a bandeira liberal, né? Eles usam essa bandeira liberal em cima do. Não tem nada de liberalismo ali. Mas hoje não engana mais ninguém, né? Você tá enganando Não engana mais ninguém. adolescente. Sim, sem dúvida. Tá enganando adolescente e quem apoia, como Nando Moura, Danilo Gentili, Rogério É, Vilela, isso, do podcast lá. Isso é muito estranho, né? Isso é não, muito estranho, né? isso daí é carência afetiva. Isso daí eles não têm quem apoiar mais e como eles têm que apoiar o Sérgio Moro e o MBL tá apoiando, eles acabam se juntando. Mas assim, do ponto de vista teórico, eu fico indignado assim, porque, cara, a gente tem o liberalismo, né, enquanto movimento político, né, e movimento intelectual filosófico assim, é uma doutrina sensacional, né? E esses moleques aí, eles pegaram o liberalismo e jogaram no lixo, né? E usam o nome ainda, né? Acho que eles só leram Milton Friedman ali na vida, não leram mais nada. É, a, gente, Mas tudo bem, né? a gente pode definir o MBL como, como Jesus definiu a, a igreja apóstata dos últimos dias. Tem cara de cordeiro, mas tem voz de dragão. Entendeu? É roupagem de pastor, mas é lobo. Né? É o MBL. Se diz liberal, mas é socialista. Perfeito. Ah, eles são Né? completamente socialistas, não tenho dúvida nenhuma. As ações deles são socialistas, né? Por mais que eles defendam e batam no peito que eles são liberais, eles não são liberais, eles são socialistas, eles não defendem a liberdade individual. E há várias declarações deles dizendo isso, né? Que o coletivo tem que se sobrepor ao individual, né? Que o interesse coletivo se sobrepõe ao interesse individual. Né? Não importa o que o indivíduo acha ou não, né? O indivíduo só tem direitos na medida em que ele esteja inserido dentro do coletivo, né? Essa é a ideia deles. Ou seja, eles são coletivistas, eles são socialistas, né? Não tem dúvida disso. Isso mudou, né? Não era assim. Né? Inicialmente eu acho que não era porque, né? Eles tinham só a bagagem literária do Milton Friedman, né? Então, depois que eles entraram na política prática, né? Nas relações espúrias da política, eles viram que tudo aquilo não soaria conveniente, talvez. E uma última, Ou não seria tão rentável quanto. Né? exatamente, não soaria conveniente, é isso aí. E uma última observação que eu queria fazer, assim, 80% dos votos que eles angariaram, né, nessas últimas duas eleições aí que eles participaram, né, as municipais de 2020 e as gerais, né, federal de 2018, né, 80% dos votos deles foram oriundos da galera bolsonarista, da galera da direita, né. Eu conheço centenas de pessoas, né?
E eles tratam essa mesma galera que votou neles, ou seja, eleitorado deles, como gado, né, como ignorante, enfim, eles não economizam xingamentos, né? Então você vê até do ponto de vista político, eles não são nem um pouco inteligentes, né? Porque olha como é que eles tratam o eleitorado, né? Acho que a grande missão de um político é ele conquistar, né? Ele cativar o eleitor, né? Inclusive o eleitor oposto à ideologia dele, né? E eles não estão preocupados com isso, eles xingam, né? Eles querem a divisão do país, né? A famosa dividir para conquistar. Eles estão no mesmo modus operandi do Lula aí, né? Do É, Lenin, do Stalin. é como Então, a assim, gente sempre diz, né? Eles não têm opção. Eles são obrigados a, a massacrar a base eleitoral que elegeram eles, 2018 principalmente, né? Eles são obrigados, é, eles têm que bater de frente completamente. Só que aí quem que vai votar neles agora? pois é. Sobrou quem? A turma do Moro? É a bolha deles, né? É, Eles têm a bolha deles lá ainda, né? Que são as pessoas mais jovens, né? então. São as pessoas mais jovens. A turma do Moura são os lavajatistas ressentidos, né? É aquela galera que acha que corrupção é o problema do Brasil, né? Não entenderam nada de política, né? A pessoa que fala que corrupção é o problema do país, ela não entendeu nada de política. Ela não leu nada de política, não leu nada de conservadorismo. O Nando Moura, por exemplo, o Nando Moura fala que, né, se aparecer alguém que não cometa corrupção, para ele resolveram todos os problemas da sociedade, né? Os problemas morais, espirituais, econômicos, enfim, tudo foi solucionado, né? Enfim, e a base da corrupção é o excesso de Estado. Então, para você acabar com a corrupção, você tem que diminuir o Estado. Quanto mais você enxugar o Estado, você vai ter menos meios para se cometer corrupção, né? Essa é a única saída para você diminuir a corrupção. Então, não é você colocando alguém mais probo lá no cargo público, né? Alguém mais honesto, eventualmente, um anjo da guarda, não é isso. E você crê que existe alguém que terá peito para diminuir o Estado? Então, esse é o papel da doutrina liberal, né? Que é a doutrina que o MBL usa como bandeira aí. Mas o MBL não quer diminuir o Estado, evidentemente, né? Ele tem essas retóricas propagandísticas, né? Como são os deputados mais econômicos, né? O Arthur Duval era o deputado mais econômico da Alesp e tudo mais. Só que quando entra nas pautas concretas do dia a dia, eles defendem cassação de mandato de adversário político, eles defendem inquérito ilegal, oriundo do judiciário, eles defendem prisão de parlamentar, que não é da mesma tribo ideológica que eles. Ou seja, esses caras defendem liberdade de fato? Não defendem, né? Eles defendem a Absolutamente. conveniência deles. Eu vi um vídeo do Arthur aí, agora, né? Reviveram o vídeo, né? Dele defendendo a prisão do Daniel Silveira, porque o Daniel Silveira criticou o Supremo Tribunal Federal. E ele defendeu a cassação do mandato do Daniel Silveira. E agora ele tá chorando para não caçar o mandato dele. Então você vê, você cospe para cima, cai na testa, né? Exatamente. Então, esse é só um exemplo só. Então Não, eles e não defendem a liberdade, né? o pior é que eles usam o rótulo de liberais. É só o Exatamente. rótulo. Então, assim, como é que você pode eventualmente defender a diminuição do Estado do ponto de vista econômico, né? Então, você tem aquela pauta super restrita, né, de que não deve haver um Estado empresário, né, um Estado que exerça as funções empresariais, né, como, sei lá, eventualmente administrador de petróleo ou de correspondências, enfim. E, ao mesmo tempo, você defende um Estado leviatã que cometa todas as arbitrariedades possíveis contra indivíduos, né? A prisão de indivíduos que querem apenas se locomover de um local para o outro, né? Indivíduos que não estão fazendo mal para ninguém.